De vez em quando eu recordo a dinâmica do nosso domingo, né? As pessoas que já escutaram, me perdoem, mas eu gosto de fazer essa recordação para a gente poder entender, né, como que está organizada a nossa liturgia, né? A gente sempre brinca assim, né? Como que vocês acham que esses textos apareceram na liturgia? Não é os cardeais, não são os cardeais que estavam tomando café da tarde no Vaticano e começaram a falar, não, vai ser este, vai ser aquele, né? Os textos têm uma lógica. Então, se vocês quiserem descobrir qual que é a mensagem da liturgia do dia, vocês precisam olhar para o tema da primeira leitura, para o refrão do Salmo e para o Evangelho, né? O refrão do Salmo, ele funciona como uma dobradiça, que faz assim, ó, nos joga para a primeira leitura e nos remete ao Evangelho. Então, se vocês prestaram atenção hoje nas leituras, nós temos uma moldura literária mesmo. Essa moldura literária, ela abre com a ideia do cedro do Líbano, no livro de Ezequiel, representando a realeza e, sobretudo, a acolhida, né, no Antigo Testamento. O cedro do Líbano plantado na alta montanha de Israel, para acolher, né, aqueles que passam por lá, e termina com o grão de mostarda, que ao germinar gera a maior árvore de todas as hortaliças. Prestaram atenção nisso? É isso que eu chamo de moldura literária, ou seja, uma ideia que está no início e que repete ao final, né? E o recheio é a ideia do reino que aparece no Evangelho. Então, sempre que vocês quiserem descobrir qual é a mensagem da liturgia do dia, olhem para a primeira leitura, para o refrão do Salmo. O refrão do Salmo vai falar hoje que o justo vai florescer como o cedro, né, do Líbano, e olhem para o tema do Evangelho. Então, o tema é o reino, mas nós temos essa moldura literária da árvore no início e no finalzinho. E hoje nós somos convidados, né, a pensar um pouquinho sobre essa ideia do reino a partir das parábolas que Jesus apresenta. E o primeiro convite que eu faço é que nós possamos ultrapassar essa ideia do reino sociológico, né, o reino dos céus como um reino sociológico que, aliás, perdura, né, na verdade, está aí presente nas nossas teologias desde o início até os dias de hoje. É bem verdade que esse reino de Deus começa aqui e agora, mas ele não se reduz aos paradigmas de poder e de política que nós temos. Por que isso é importante? Porque a ideia de que o reino de Deus se realiza plenamente aqui na Terra não é somente uma quimera, mas um perigo muito grande. Este perigo já aparece lá no final do século XV, século V mesmo, como uma obra famosa que vocês conhecem de Santo Agostinho, chamada Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Assim que acontece, entre aspas, a queda do Império Romano do Ocidente, naquele contexto, pouco depois, Agostinho escreve essa obra para falar dos dois poderes, né, o poder temporal e o poder espiritual, para dizer assim, o reino de Deus começa aqui, mas jamais ele vai se assimilar ao reino dos homens. Por quê? Porque nós, pela própria concupiscência, né, teologia agostiniana, sem a graça de Deus, estamos fadados ao fracasso. Sem a graça de Deus, estamos fadados ao fracasso. Por isso, o cristianismo jamais será um puro humanismo. Jamais será um puro humanismo. Porque o nosso humanismo está, vamos dizer assim, né, perpassado do início ao fim por aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Isso é muito importante. Então, Agostinho escreve essa obra para dizer, o reino de Deus começa aqui, mas jamais ele vai se reduzir ao reinado dessa terra, né? E isso é importante, porque a gente poderia se perguntar, né, então qual que é a minha parte nessa construção do reino que a igreja tanto faz? Né? A igreja tanto fala da construção do reino, vamos construir o reino de Deus, nós vamos construir este reino junto, qual que é a minha parcela? Né, se ele não se identifica com o reino dessa terra. E todas as vezes que tentou se identificar com o reino dessa terra, criou problemas, né? A gente lembra, né, nós que somos da cultura lusitana, querendo ou não, vocês queiram ou não, está no nosso sangue, né? Aqui no Brasil nós temos reflexo disso. Por exemplo, no ambiente das cruzadas, nós temos lá o Dom Sebastião, que vai para as cruzadas, e aí tem todo um mito em volta dele, que ele voltaria para fazer Portugal forte, implantar o reino de Deus. E isso desembocou aqui, por exemplo, em Antônio Conselheiro, que era uma das formas do milenarismo que queria implantar o reino de Deus na Terra. Quando a gente estuda a história de Canudos, a gente precisa saber o que está por trás.
Mas nós temos ainda teorias messiânicas na política até hoje, pensando que X ou Y vai salvar o país. E nós brigamos por causa de X ou Y que vai salvar o país. O problema é este, né? O reino de Deus começa na terra, mas não se reduz. Não se reduz às nossas ideias, nem de justiça e nem de política. Como nós podemos construir o reino de Deus? Olhem para o Evangelho. O reino de Deus é como uma semente que você lança e dorme. Porque o seu papel é só lançar a semente. Não é você que vai fazê-la germinar. E é isso que diz o Evangelho, né? É como o homem que lança a semente, vai dormir e ela brota, né? Cresce dia e noite e ele não sabe como que ela brotou. O nosso papel na construção do reino é lançar a semente. E além de lançar a semente, se colocar na postura do agricultor que espera que essa semente brote, né? E aí tem essa dimensão da paciência, que é muito importante para nós, uma das virtudes, né, que a gente precisa exercitar. Então o convite, aqui a gente nunca deixe de lançar a semente. E essa semente é a palavra do Evangelho que se faz carne em nós e nas nossas atitudes. É a palavra do Evangelho que não somente é pregada, vamos dizer assim, dentro da igreja, mas a partir daquilo que é a nossa concepção de vida e dos nossos atos cotidianos, né? Mas sobretudo essa coisa que nós estamos perdendo, que é a paciência de ver crescer. Nós plantamos hoje e queremos colher amanhã. Estamos numa cultura do imediatismo, né? Junto com isso, um terceiro elemento que o Evangelho não fala, mas que supõe, é que para que a semente germine, ela tem que morrer de alguma forma e tem que sofrer algum choque térmico. Não precisa ser botânico para saber disso, né? Outro dia alguém me explicou, achei fantástico, não sei se alguém cultiva aqui, mas se alguém cultiva me convida para ir depois, né? Como que faz o cultivo de cogumelos, né? Eu estive numa região aí, na casa de um amigo, e ele estava mexendo com isso, e é muito interessante, né? A semelhança da semente, não vamos cometer um erro de biologia aqui, a semelhança da semente também sofre um choque térmico. Eles colocam, né, fazem o cultivo numa tora de madeira, colocam essa tora de madeira por um bom tempo dentro de uma caixa d'água, com a temperatura regulada, e depois, para que se possa germinar, eles soltam a madeira numa pedra. E a partir daí, é muito interessante, depois vocês pesquisam, né? A partir daí, se começa, né, a desenvolver aquilo que é a vida do fungo que está lá. Então, para que nós possamos nascer de alguma forma, né, e para que este reino de Deus possa nascer em nós, nós precisamos também passar por alguns choques. A gente precisa enfrentar esses choques do dia a dia, né? A gente precisa viver este período de hibernação, a gente poderia falar assim, né? Jesus fala em parábolas, então a gente pode falar em parábolas. A gente precisa viver este período de hibernação da semente que está dentro da terra, né? Ou no caso do fungo que está lá na madeira, né? Sem este período de hibernação, sem introspecção, não é possível nenhum tipo de germinação. Isso é muito importante, né? Porque para isso a gente precisa vencer dos nossos maiores inimigos contemporâneos, né? Que é essa impaciência mesmo, essa impaciência generalizada. É interessante que a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Vou brincar com vocês aqui, mas é uma brincadeira séria. Vocês já perceberam que vocês não têm paciência de ver um feed completo? O dedinho de vocês fica assim o tempo todo? Vocês não conseguem ver um vídeo completo. Podem prestar atenção. Isso é sintomático. A gente não consegue ver, eu não estou nem falando de leitura não, a gente não consegue ver um vídeo completo. Estão prestando atenção nisso? Quem não é fiel nas poucas coisas vai ser fiel nas maiores. Se a gente não consegue, se a gente está vivendo um grau de ansiedade e de impaciência tão louco que a gente não consegue ver um vídeo completo, o dedinho tem que ficar assim, para lá e para cá, imagina o que é ouvir o pai e a mãe. Imagina o que é ouvir uma homilia. Imagina o que é ler uma obra que a professora passa, né? Independente se é de literatura ou se é de alguma literatura científica, né? Cultivar a paciência
e a esperança são os pontos centrais para que o reino de Deus possa brotar em nós de alguma forma, né? O que você faz quando acorda? A primeira coisa que você faz? Pegar o celular para ver as horas? Nada, para ver as mensagens do WhatsApp, quem mandou, quem respondeu, quem não respondeu, né? Isso já é sintomático demais. Pessoal, a maioria vive assim. Né? Tem gente fazendo caras e bocas aqui, mas a maioria vive assim. A maioria de nós temos essa postura. Nós não temos paciência nem para escovar o dente antes de manhã dar uma olhadinha no celular, o pessoal fazendo caras e bocas, porque sabem que vocês fazem isso, eu também faço. Estou evitando fazer, né? Sintomático, né? Não existe possibilidade, né, de cultivo da fé com um mundo tão louco e acelerado desse. Pessoas que completam a nossa frase antes da gente terminar de falar. Já observaram isso? A gente começa a falar, o pessoal não, já sei o que você vai falar, é isso, né? Pessoas que não se escutam. Como é que é possível brotar o reino de Deus do nosso meio, que é um reino de justiça, de paz e de amor, se a gente não se escuta? Se a gente se ataca o tempo todo? Se a gente reduz o reino de Deus à nossa concepção de política e de justiça? De vez em quando eu gosto de dar umas provocadas, né? Você sabe qual que é eu brinquei outro dia, né? Qual que é o melhor padre que existe? Ou o melhor pastor que existe? O melhor padre e o melhor pastor que existe hoje é aquele que fala aquilo que vocês querem ouvir. Não é o padre ou o pastor mais santo, aquele que tem uma conduta ética, não. O melhor padre e o melhor pastor é aquele que fala aquilo que você quer ouvir. Nossa, que bacana, né? Nós buscamos o tempo todo validação dos nossos pensamentos e sentimentos. A gente não busca alguém que orienta, a gente busca alguém que concorda comigo. Concordou comigo, é do meu time. Por isso que Jesus morre sem time, né? Sozinho, abandonado na cruz. Sozinho, né? Quando eu digo sozinho, porque tinha 2, 3 pessoas lá, mas se a gente pensa a multidão para quem ele pregava, né? A mesma multidão que vai crucifica, que ele não tinha time. O melhor padre, o melhor pastor é aquele que fala aquilo que você quer ouvir. Coerente com a minha teoria, é isso que eu penso. Parabéns, padre. Nossa, porque falou aquilo que eu acho bacaninha, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista político, do ponto de vista teológico. O melhor padre, o melhor pastor é aquele que fala aquilo que eu quero ouvir. Pode incomodar um pouquinho, tá? Mas a gente tem que ser honesto. Dar uma olhadinha para a nossa vida e reconhecer que é assim. O melhor padre e o melhor pastor é aquele que fala aquilo que eu quero ouvir. E assim nós vamos vivendo. Assim nós vamos vivendo. Tem como o reino de Deus nascer, né? Se nós o identificamos imediatamente com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós vivemos enquanto ideal, né? Por isso descolem, termina a homilia dizendo, descolem a ideia de reino de Deus, vamos falar assim, daquilo que nós poderíamos pensar enquanto uma, sei lá, né, uma sociologia política, sei lá, ou enquanto uma ideia do que eu tenho de justiça. É bem mais de tudo isso que nós pensamos e falamos durante a nossa história toda do cristianismo. E o que nós podemos fazer? Lançar semente sempre. Lançar semente sempre, sem se preocupar onde ela vai cair, e sem se preocupar quando ela vai germinar. O nosso papel é lançar semente. E aí eu pergunto para vocês e termino: que tipo de semente vocês têm lançado? Quantas pessoas vocês insultaram hoje em pensamento ou de forma concreta, em algum comentário? Que tipo de semente você tem lançado? Uma pergunta muito importante para a gente. Lançar a semente. Pensem na semente que vocês estão lançando. Lancem a semente sem se preocupar onde vai cair e qual o tempo da germinação ou da colheita. E aí, recordem de uma coisa que é o nosso drama. Pode ser que você nem colha os frutos que você plantou, né? Da semente que você plantou. Pode ser que você esteja plantando para o seu filho, para o seu neto. Pode ser que você nem veja aqui nessa terra esse reino germinar do jeito que você gostaria. Mas o nosso papel é lançar a semente.
Isso é o que nós precisamos fazer. Outra coisa, né, nós não podemos fazer. Tem que estar nas mãos de Deus sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.